Você já sentiu que ama Jesus, mas, no fundo, algo dentro de você ainda resiste a Ele? Como se existisse uma parte do seu coração que diz eu creio, enquanto outra sussurra mas eu quero continuar no controle. Talvez você ore. Talvez você vá à igreja. Talvez até poste versículos. Mas quando o silêncio chega, existe uma inquietação que não vai embora. Uma sensação estranha de que algo está fora do lugar, como se sua fé estivesse viva por fora, mas cansada por dentro. E a verdade é que você não está sozinho nisso. Milhões de pessoas vivem uma fé que nunca confrontou quem realmente governa o coração. Pessoas que seguem Jesus com os lábios, mas ainda lutam para soltá-lo no trono da alma. Esse vídeo não é para quem quer uma mensagem confortável. É para quem sente que existe uma guerra silenciosa acontecendo por dentro, entre o que você quer e o que Deus quer. Hoje, você não vai ouvir uma pregação comum. Você vai encarar uma pergunta que muda tudo. Quem está no controle da sua vida, você ou Cristo? Se essa pergunta mexe com algo aí dentro, fique até o final. Talvez você esteja prestes a entender por que sua fé anda tão pesada, e por que, lá no fundo, você sabe que algo precisa mudar. Vivemos em uma geração onde seguir Jesus se tornou algo confortável, quase decorativo. Uma fé que cabe na rotina, não a transforma. Pessoas falam de Deus, mas continuam governadas pelos próprios desejos, medos e vontades. O Evangelho foi reduzido a frases bonitas, enquanto a rendição verdadeira foi esquecida. Criamos uma espiritualidade onde Cristo é convidado para ajudar, mas raramente para governar. Nesse cenário, muitos acreditam que estão caminhando com Jesus, quando na verdade apenas o carregam como um acessório espiritual. É nesse solo frágil que nasce a crise, uma fé cheia de palavras, mas vazia de entrega. Por isso, mesmo orando e buscando a Deus, algo dentro de você continua inquieto. Existe uma frustração silenciosa, uma sensação de que a fé não está produzindo a paz que deveria. Você ama Jesus, mas ainda vive preso ao medo, à necessidade de controle, ao desejo de ser reconhecido. É como caminhar com Deus enquanto carrega o próprio trono nas costas. O coração quer descanso, mas o ego não quer soltar o comando. E essa divisão interna dói. Dói porque você percebe que está perto da verdade, mas ainda não completamente livre. É o cansaço de quem crê, mas ainda não se rendeu. Então Jesus rompe o silêncio com uma frase que atravessa a alma: negue a si mesmo. Ele não está falando sobre melhorar comportamentos, mas sobre quem ocupa o centro do coração. Negar a si mesmo é perder o trono. É admitir que o eu não pode mais ser o senhor da própria vida. Esse chamado confronta tudo que o ego ama: controle, segurança, orgulho, autonomia. Não é um convite confortável, é uma ruptura. Cristo não compete com o nosso ego, ele o destrona. E é nesse ponto que muitos recuam, porque seguir Jesus começa exatamente onde o eu começa a morrer. Nesse momento, a fé superficial começa a desmoronar. Descobrimos que não existe paz verdadeira sem rendição, nem propósito sem renúncia. A ideia de seguir Jesus sem abrir mão do próprio governo é uma ilusão confortável, mas vazia. Muitos querem os benefícios do reino, mas não a perda do trono. Querem milagres, mas não a cruz. Querem consolo, mas não transformação. Essa falsa espiritualidade cria cristãos cansados, porque tentam servir a dois senhores, Deus e o próprio ego. E Jesus foi claro: isso é impossível. Ou ele governa tudo, ou não governa nada. Os primeiros discípulos também passaram por esse caminho. Eles não se tornaram fortes da noite para o dia, foram sendo quebrados por dentro. Pedro precisou ter seu orgulho exposto. João teve seu temperamento refinado. Paulo teve sua identidade destruída antes de ser reconstruída em Cristo. Seguir Jesus sempre envolve perda antes de ganho, morte antes de vida. Deus não trabalha apenas no que fazemos, mas em quem somos. Nesse processo, ele remove máscaras, expectativas e antigas seguranças. É doloroso, mas necessário, porque só quando o ego cai é que a verdadeira fé começa a nascer. É aqui que a cruz deixa de ser um símbolo e se torna uma decisão. Tomar a cruz é aceitar a morte do ego, do controle, da velha identidade que quer sobreviver a qualquer custo. Não é sobre sofrer por sofrer, é sobre deixar de ser o centro. Nesse ponto, o coração finalmente entende: ou eu continuo vivo para mim mesmo, ou começo a viver para Cristo. Não existem atalhos nesse momento.
A cruz é o colapso do eu e o nascimento de algo novo. É quando o orgulho cai, o medo se rende e a alma escolhe confiar, mesmo sem entender tudo. Quando o eu sai do trono, algo poderoso acontece. Jesus finalmente assume o governo. Seguir Cristo deixa de ser uma obrigação religiosa e se torna uma nova forma de existir. A identidade já não nasce do desempenho, do passado ou da aprovação dos outros, mas de quem Ele diz que você é. O sucesso é redefinido. A paz não depende mais do controle. Há uma liberdade silenciosa em obedecer. A vida não fica mais fácil, mas fica verdadeira. Quem segue Jesus não vive para provar algo ao mundo, vive para pertencer ao reino. E essa mudança interior é o que transforma tudo. Agora a pergunta que fica não é teológica, é pessoal. O que você precisa negar hoje? Que parte do seu eu ainda quer controlar tudo? Jesus não está pedindo perfeição, está pedindo rendição. Um coração disposto já é o começo de uma nova história. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários aquilo que Deus tocou no seu coração. Isso é um ato de fé. Curta este vídeo para que mais pessoas despertem e se inscreva no canal Voz da Verdade, porque aqui todos os dias nós caminhamos juntos nessa jornada de cruz, verdade e transformação. Você não está sozinho.